Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Quantos querem saber se é menino ou menina? Ô gente, olha, a palavra é mais importante, né? Me ajuda aí. A igreja está parecendo um culto de mulheres. E eu estou de preletor. Vamos lá. Aleluia. Chegou o grande dia. Oh, Deus me ajuda. Ai, Jesus. Já é difícil, irmão, falar do tema que eu vou falar quando eu sento com os jovens que vão se casar, que estão noivos. Hoje tem outros que fazem isso também. Outros líderes que me ajudam nisso, graças a Deus que eu fiz discípulos. Mas é difícil quando eles estão ali na semana de casar, eu vou ter um momento com eles de gabinete, onde o assunto é a lua de mel. Nos primeiros 5 minutos de conversa, os olhos deles ficam estatalados desse tamanho. Não acredito que o meu pastor está falando essas coisas comigo. Eles ficam desesperados, com vontade de correr de dentro da sala, ou de mergulhar no assunto. Eles não sabem o que eles fazem. Hora eles querem correr, hora eles querem saber mais. E apesar de ser muito desconfortável, eu acho que a primeira vez que eu fiz isso, que eu tive uma conversa desse nível, foi com o Caio. O Caio casou virgem. E rapaz, o Caio ficava olhando para mim tipo assim, como é que eu faço para levantar aqui e correr para a porta? Mas depois dos 10, 15 minutos de conversa, eu fiquei quebrantado algumas vezes de perceber a oportunidade que Deus estava me dando de ser pai dele. Porque ele não teve a oportunidade de ter uma conversa como essa, de alguém ensinando essas coisas para ele com pureza. E eu pude fazer isso naquele dia. E aí eu comecei a desenvolver um amor espiritual por falar desse tema. Fiz isso com ele, fiz isso com outros jovens. Deve ter dado certo. Porque o menino tá uma máquina. Diz ele, né? Não tive coragem de perguntar para a esposa. Parece que ela ficou feliz. Enfim, eu comecei a desenvolver um amor por esse assunto. E hoje eu vou fazer isso aqui com uma massa de pessoas. Claro que eu não vou poder ir tão profundo, até pela questão de tempo, pela questão de níveis diferentes, de mentalidade espiritual de cada um aqui. Mas eu fico grato a Deus por talvez ter uma conversa como essa com vocês, como pai, como alguns de vocês nunca tiveram. E quem sabe, assim eu espero, poder destravar sua mentalidade para que você entenda o quanto esse tema é poderoso e é espiritual. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 3. Para quem ainda não entendeu sobre o que eu vou falar de um assunto que é quase que uma vaca sagrada no meio da igreja, é um tabu. Vaca sagrada no sentido que ninguém toca. Mas hoje nós vamos matar ela e fazer churrasco, amém? Aleluia. Um assunto que é o motivo de que dezenas de casamentos são destruídos por falta de conhecimento acerca desse tema. Um assunto de extrema importância para os mais jovens aqui, para que possam ter a oportunidade de entrar no casamento, sabendo de fato as suas responsabilidades e o quanto esse assunto é espiritual. Há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem o quanto esse assunto é espiritual por alguns motivos. Primeiro, porque infelizmente, durante muito tempo, ao invés da igreja chegar com paternidade, falando acerca desse assunto, quem chegou primeiro foi a prostituição, a pornografia. E eu tenho percebido, sentando com muitos jovens, antes de casarem,
E muitos desses jovens que estão se casando virgem fisicamente, mas percebo na conversa que eles são virgens fisicamente, nunca tiveram uma experiência física sexual, mas não são virgens mais mentalmente, porque já foram discipulados pela pornografia. Então isso faz com que alguns, ou muitos, ao entrar no casamento, como tiveram a primeira relação com esse tema num ambiente de pecado, seja com a pornografia, seja sexo fora do casamento, quando eles vão fazer a mesma coisa, sexo, no casamento, eles levam todo o ranço da experiência que eles tiveram e sexo começa a se tornar sinônimo de pecado. Porque a primeira experiência que eles tiveram é no pecado. Então eles não conseguem transicionar para a pureza do casamento. E esse é o segundo motivo pelo qual alguns não conseguem viver a espiritualidade do sexo no casamento. As suas experiências negativas que tiveram, primeiro a pornografia, segundo as experiências que tiveram negativas no sentido de viver o sexo no pecado, fora da geografia que Deus estabeleceu para que ele fosse vivido. Um outro motivo é que por muito tempo esse assunto foi essa vaca sagrada no meio da igreja. E como a igreja falou pouco sobre isso, as pessoas não sabem quase nada acerca da espiritualidade desse tema. Nós somos discipulados por uma geração, na verdade, talvez a geração que antecedeu os nossos pais, os discipuladores dos nossos discipuladores. A geração dos nossos avós foi uma geração que fez sexo até com lençol separando os dois. Coisas como sexo tem que ser feito com a luz apagada. Sexo tem que ser feito com um buraquinho no lençol. É sério. Não parece uma brincadeira, mas não é. Isso é sério. Isso aconteceu e acontece em muitos lugares ainda. Um dia eu estava ensinando numa igreja, e eu nem estava falando sobre o tema de sexualidade, mas eu falei ali em Gênesis do que Deus ordenou para que o homem e a mulher fizesse: vá e multiplique-se. E quando acabou a ministração, um homem veio para mim e falou assim: Bill, eu não entendi. Pelo que você disse, a questão do sexo estava antes do pecado. Porque você disse que Deus acabou de fazer o homem e a mulher e disse para eles se multiplicarem. Então como que eles iam fazer isso, né? Obviamente sem sexo. Eu falei, é isso mesmo. Ele, não, na minha cabeça sempre sexo foi sinônimo de pecado. Eu sempre relacionei o sexo com algo relacionado à queda. E aí eu fico pensando, e fiquei pensando naquele dia, pude conversar com ele, ajudá-lo. E eu fico pensando quantos anos, porque já era um homem que devia ter uns 40 anos. Quantas vezes, por causa dessa ignorância, ele não pôde desfrutar da pureza e da espiritualidade, da vida sexual saudável com a sua esposa. Como isso podia ser bom, se toda vez que ele fazia, ele se sentia sujo? E eu acredito que a maioria, ou todos vocês aqui, não pensam dessa maneira, mas talvez carregam em algum nível esse ranço. Talvez por aqueles outros motivos. De ter relacionado o sexo com o pecado, não porque alguém te ensinou errado na palavra, na Bíblia, e disse que era sinônimo de pecado, mas porque você fez isso um dia no pecado. E aí você ainda carrega esse ranço. Quando eu falei que ia pregar sobre esse tema, um jovem chegou para mim e disse: pastor, agora vai ser bom a gente ouvir sobre isso, porque tudo que a gente ouve aí é que se tem uma coisa que não tem no casamento é sexo. É umas brincadeiras que nós vamos falando a partir da experiência de alguém, talvez não seja nem a sua quando você fala isso, mas já se tornou quase que uma regra.
é uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito perigosa, porque ela vai ensinando para os jovens solteiros de que o casamento é isso, essa escassez. Ah, fulano, eu sei que sai às vezes do púlpito esse tipo de brincadeira, mas eu quero te alertar o como essas brincadeiras têm doutrinado os mais novos e tirado a expectativa deles de experimentar uma vida sexual saudável e abundante. Quem foi que disse que casou, agora prepara que o que você menos vai fazer é sexo? Não é isso que está na Bíblia, não. O que a palavra diz para os solteiros é: se você está abrasado, casa-se. Para quê? Para fazer sexo. Aí nós pegamos, nós não, vocês, que eu não, lá em casa, meu irmão. Peraí, eu não vou vir aqui para mentir para vocês, meu irmão. Eu não vou vir aqui para isso. Eu tenho temor desse altar aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um dia, a mãe da Natália, presta atenção, ela vai ficar com raiva de mim. Um dia, a mãe da Natália veio pregar aqui. E aí um irmão da igreja, que eu não vou falar o nome, já basta minha mulher que já vai ficar bolada, não vou deixar a mulher dele ficar também. Não sei se eu divido o fardo. O irmão falou comigo: Bill, graças a Deus pela tua sogra, porque meu Deus do céu, cara, eu amo aquela mulher, porque ela foi lá na igreja lá e falou assim, que era no máximo de 3 em 3 dias que tinha que ter. Então, meu amigo, depois dali eu já fico ligado, no terceiro dia, se não teve antes, vai ter. Rapaz, essa é a mãe da minha esposa, meu amigo. Então você pode ter certeza que nós estamos trabalhando para obras maiores. Eu vou ter problema, com certeza essa semana não vai ter, mas vai ser uma semana atípica. Foi por amor a vocês que eu perdi. Ai, Jesus. Então a gente tem que quebrar essas mentiras, gente. Casamento, você vai descobrir hoje que é da vontade de Deus que vocês façam sexo e façam muito sexo. Isso aí, é isso mesmo. A gente tem que quebrar esses paradigmas. E você vai descobrir que o quanto isso é espiritual para o seu casamento. Vamos lá, 1 Coríntios 7, verso 3. Você acha que a Bíblia ia tratar um assunto se ele não fosse importante? E ele foi tratado várias vezes. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa. E da mesma forma a esposa para com seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Os maridos deem glória a Deus. Da mesma maneira o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. As esposas digam glória a Deus. E os maridos estão, eu quero é que me use mesmo. Eles saem ganhando de qualquer jeito, cara. Eles saem ganhando de qualquer jeito. Eles não são fáceis, não. Portanto, olha isso aqui, gente, verso 5. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Vamos ler de novo. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Eu lhe pergunto, quantos dias você aguenta ficar orando direto? Faz o cálculo aí, que você vai saber do quanto tempo ele está falando. Logo em seguida, uni-vos novamente para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Primeira coisa que eu quero ensinar em cima desse versículo que nós estamos lendo aqui. Sexo não é apenas para a satisfação da sua carne. É para isso também, para te dar prazer. Mas assim como você não se alimenta apenas para ter prazer. Gente, comer comida, se alimentar é bom? É bom, gente.
Sei que tem alguns de vocês que gastam mais tempo comendo, eu tenho que tomar muito cuidado com as brincadeiras, mais tempo comendo do que fazendo sexo, se preocupando com isso. Mas, quando você está se alimentando, você não está se alimentando só por causa do prazer daquela carne, o prazer da fruta, o prazer do sorvete. Existe uma necessidade de nutrição. Existe uma dualidade no se alimentar. É para prazer, a gente não come só quando a gente está passando fome. A gente come também para, uau, que bom. Nossa, essa fruta é muito gostosa, essa carne é muito boa, esse sanduíche é muito gostoso. Nos dá um prazer, é bom, nos dá uma satisfação. Mas nós não fazemos só para isso, há uma dualidade. Dar prazer e nutrir. Sexo não é apenas para dar prazer, é para nutrir a sua aliança com o seu cônjuge. É para nutrir e fortalecer vocês espiritualmente. Então você não faz sexo só quando você está matando cachorro a grito, e eu tenho que fazer sexo, estou passando fome. Você faz para nutrir. Eu quero perguntar, quem aqui toda semana espera a barriga doer de fome para se alimentar? Ninguém. Então o sexo deveria ser para que você constantemente estivesse nutrindo de vida o seu matrimônio e a aliança, renovando a sua aliança com o seu cônjuge. Vamos lá. Sexo é uma aliança espiritual. 1 Coríntios capítulo 6, verso 16. Vamos lá. Ou não sabeis, preste muita atenção nesse texto. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, com a prostituta, faze-se um corpo com ela, porque diz, serão dois uma só carne. O que a Bíblia está dizendo para nós? Quando você adultera e se relaciona com uma mulher ou um homem fora do casamento, você está entrando numa aliança com essa pessoa. E ele faz questão aqui de dar o exemplo da mulher prostituta ou do homem prostituto, do homem que vive da relação sexual como negócio. Porque quando você tem relação sexual com alguém dessa maneira, toda a vida, toda a experiência, toda a carga espiritual dessa pessoa é transferida para você. Porque quando vocês fazem sexo, vocês se tornam um. Por isso que o fim de muitas mulheres e homens na prostituição e na pornografia, podem estudar sobre isso, é a profunda depressão e há indícios enormes de casos de suicídio. Porque é um ajuntamento, é uma coleção de figurinhas de demônio. Cada vez que se deita com um, aquela carga espiritual daquela pessoa é transferida. E essa pessoa começa a carregar um peso de legião de demônios, de experiências, de maldições que aquela outra pessoa carregava. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que ele está nos ensinando que a relação sexual faz uma aliança. Assim como é com a mulher promíscua, com o homem promíscuo, é no seu matrimônio. Quando você se tornou um com seu esposo, quando você se deitou com ele, obviamente com todo o combo aí do casamento, do matrimônio, a bênção sacerdotal de um sacerdote, enfim, quando vocês se deitaram e tiveram relação sexual, vocês se tornaram um. É tão bonito quando a moça, ela é virgem, porque quando há a penetração, ainda há um rompimento do ímen e vai gerar o quê? Sangue. E essas substâncias de ambos vão se misturar, e mesmo que não haja um rompimento de sangue visível, em toda relação sexual há essa transferência, essa ligação de vida, de alma. Então entenda de uma vez por todas
que a espiritualidade do sexo é profunda, porque é uma aliança que você está fazendo diante de Deus. Se você se casa na igreja, recebe a bênção lá, casa lá no civil e tudo, mas você não finaliza ou não sela esse casamento com a relação sexual, um casamento não aconteceu. Tamanha a importância do sexo, dessa aliança acontecer diante de Deus. E é isso que é bonito, é saber que Deus está nisso. E Deus não é um puritano. Deus não é um religioso que fecha os olhos na hora que os seus filhos estão tendo relação sexual. Eu sei que isso escandaliza alguns, mas Ele fez isso para você. Ele fez isso para a sua satisfação, Ele fez isso para o seu prazer. É um presente de Deus para você, para sua esposa. Deus não sai do quarto. Deus não sai do quarto. E eu já compartilhei com jovens aqui, quantas vezes em relação sexual com a minha esposa, nós tivemos momentos de profunda conexão, ao ponto de depois estarmos ali orando e falando da bondade de Deus. Quem sabe o quanto sexo é espiritual, já deu um glória a Deus fazendo sexo. Se você não deu, meu amigo, ou você é um religioso e não está fazendo sexo direito. Estou falando sério. Se existe transferência de demônios, eu acredito muito que é a transferência de vida saudável. Uma vez eu disse para os pastores no carro, e eles ficaram rindo comigo, falaram assim, você está muito esperto, né? Eu falei, não, mas eu acredito nisso mesmo. Eu acredito que a Bíblia diz, se vocês são dois, é para que o outro que está caído seja erguido, seja levantado. É bom que sejam dois, porque se o outro está caído, o outro levanta. E sinceramente eu acredito que um desses lugares que vida espiritual flui é na relação sexual. Que um casal com uma relação sexual saudável, até porque a Bíblia diz algo profundo, que a mulher santa, ela santifica o marido ímpio na relação sexual. Então eu vou mostrando para você que não é uma viagem da minha cabeça. Talvez seja a revelação até mais profunda do que eu consegui tocar até hoje. E o marido santo santifica a sua esposa na hora da relação sexual. Aonde que essa santificação acontece? Na hora da relação sexual. Aonde mais é inevitável que vida flua. O seu marido pode escolher não receber uma imposição de mão sua, porque você é crente, ele não quer receber oração. Mas quando você faz sexo com ele, vida de Deus está jorrando e ele está sendo tocado pela presença de Deus que você carrega. Porque se você é um com Deus, se a vida de Deus está em você, cada um dá o que tem, meu irmão. E eu acredito que se a relação com a mulher promíscua transfere demônios, nós transferimos vida de Deus e saúde. E aí chegou o lugar onde eles falaram, brincaram, a gente ficou brincando sobre isso. Que eu disse para eles, houveram momentos que a Natália estava passando mal, mas também não estava ruim assim não, tá gente? Que aí também já Aí eu falo, Natália, ele fica doido com isso. Natália, bora que a minha oração te cura e sexo também cura, meu irmão. Rapaz, aí eu vou me dando bem sempre. Cada um escolhe a revelação que caminha. E ela acredita, meu irmão, aleluia. A primeira vez foi por fé. Eu acho que depois ela começou a ver resultado. Já teve várias vezes que ela ficou melhor, principalmente quando ela está mal emocionalmente. E aí eu acredito muito que o sexo é uma oportunidade para você abençoar a sua esposa, erguer a sua esposa com palavras, porque vida está sendo transferida e você está ali com a sua boca abençoando ela, liberando palavras da vida dela. Essa aliança, ela precisa ser renovada, celebrada, fortalecida constantemente. Assim como o sábado é para a nossa vida com Deus,
o sexo é para o casal um lugar de descanso e de renovo, de contemplação. Faz parte da manutenção da nossa vida espiritual. Mandamento bíblico, uma vez por semana, temos um tempo para contemplarmos o que Deus tem feito, para adorarmos a Deus, para celebrarmos a Deus, para trabalharmos menos e estarmos mais com Deus. E assim como o sábado é para a nossa vida com Deus, e o sábado aqui não precisa ser necessariamente o sábado, mas que é necessário um tempo de descanso, de contemplarmos ao Senhor. Já ensinei sobre o princípio do sábado. O sexo é para o casamento. Então eu vou dizer o seguinte: mais de uma semana sem sexo o casamento está doente. Asseguro isso para você. Você não está tendo um casamento saudável como você deveria ter. Mais de uma semana, casamento está doente. Pode não ter morrido, pode ser um resfriado ainda, mas você está expondo o seu casamento. De 3 em 3 dias, saudável. Todo dia, excelente. E aqui nessa igreja nós ensinamos a ser excelente em tudo. Nada menos que o céu, gente! Aleluia! Aleluia! Rapaz, ontem a gente viu que o Elbert é um ninja. Sexo é serviço. O que nós lemos ali? O seu corpo está a serviço do outro. Sexo é serviço. E não há como haver relação sexual saudável e prazerosa para ambos, se ambos não estiverem entrando para servir. E a pornografia ensinou muitos homens a serem servidos e servidos da pior maneira possível. É assustador o número de mulheres que nós temos na igreja que não sabem o que é encontrar prazer num orgasmo. Bill, você está falando isso na igreja? Então, meu irmão, não leia a Bíblia, principalmente Cantares. Nunca abra esse livro. Eu acho engraçado que os mesmos puritanos homens que se incomodam quando eu falo disso, são aqueles que não têm problema nenhum em ter orgasmos com as suas mulheres e com a pornografia. Mas quando é falarmos sobre as mulheres, aí eles ficam todo arrepiado que está faltando pureza no altar porque está falando de orgasmo. Mas vocês gostam. Preciso te dizer que elas gostam também. Elas também querem. Por quê? Porque Deus deu a vocês e Deus deu a elas. Deus não deu o sexo para que as mulheres servissem vocês, mas para que vocês as servissem também. Para que fosse um lugar de serviço mútuo. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto: a vida de oração sem sexo é pecado. Diga comigo, vida de oração. Para os casados, você solteiro, fecha sua boca agora. Vida de oração sem sexo é pecado. Se você é uma mulher ou um homem de oração, mas não tem vida sexual ativa com seu esposo, deveria começar a orar menos. Nós lemos em alto e bom som aqui o que Paulo está dizendo. Quando vocês mutuamente decidirem entrar num tempo de consagração, que seja, se vocês decidirem tirar o sexo para poder ter mais tempo de oração, mais foco nas coisas do Senhor, ler a palavra, orar, jejuar, que esse tempo seja curto. E nós temos visto aí mulheres que dizem ter uma vida de profunda santidade, uma vida de oração, de profunda devoção, mas não tem vida sexual ativa com seu esposo, e a mesma coisa serve para os homens.
Porque já foi o tempo que sua mulher tinha problema com relação sexual. O que a gente está vendo de homens hoje que tem problema com isso não é brincadeira. O tempo que você passa sem relação sexual com a sua esposa é uma brecha, e não sou eu que estou dizendo, é o texto que diz, que você pode estar trazendo para o seu matrimônio. Então ora muito, mas faz muito sexo também. É tão espiritual no casamento quanto. Sinceramente, quando eu leio esse texto, eu vejo que ambos são para a nutrição. A oração pode nutrir você como indivíduo, pode nutrir você como sacerdote da sua casa, abençoar por isso a sua família também, mas de nada adianta se vocês, por um puritanismo, uma religiosidade, deixarem de ter o momento de vocês de aliança, o momento de vocês de celebração do casamento, deixarem de desfrutar esse momento que alguns fazem buscando espiritualidade, na verdade se escondendo atrás da espiritualidade. Se a esposa, antes, aqui nós também vemos que se nem para oração você deve deixar de fazer sexo, muito menos para efeito pedagógico. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é bíblico você deixar de fazer sexo com a sua esposa e vice-versa, para penalizá-lo acerca de alguma coisa ou penalizá-la. É pecado. Não é bíblico. Se você está com raiva do seu esposo e por isso está chateada com ele com alguma coisa, e aí já tem uma semana que vocês não têm relação sexual, porque está uma semana brigado, e aí já está um outro problema, porque a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deixe passar para o dia de amanhã, resolva o problema. Mas enfim, está lá uma semana brigado e por isso não tem clima para fazer sexo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Então, se você está entendendo que sexo é nutrição, quando você estiver brigado com seu marido, está chateada com ele, pronto, não faz sexo por causa dele não, faz sexo por causa de você. Porque você precisa também, para que não seja tentado pelo diabo, para que não fique exposto espiritualmente. Você vai ver como é que eles ficam com raiva quando você faz sexo brigado. Se a esposa também tem o direito, olha, eu quero ler isso aqui para vocês. Se a esposa também tem direito no corpo do marido, parece que quando Paulo fala isso, ele está num contexto que naqueles dias não tínhamos tantas mulheres sem disposição sexual, já que o exemplo e exortação foi para ambos. Interessante, né? Se esse problema fosse um problema, né, falta de apetite sexual fosse só com relação às mulheres, ele iria exortar apenas as mulheres, e não ambos. A exortação ali foi para ambos, porque parece que não tínhamos essa discrepância que nós temos hoje. E aí eu quero te fazer uma pergunta, e quero que você pense, mulher, por que hoje, nós temos hoje tantas mulheres com dificuldade de ter relação sexual com seus maridos, de ter apetite sexual? Eu quero pontuar aqui alguns pontos que eu acredito ser alguns dos motivos, pode não ser o seu, mas você tem que perguntar por quê. A primeira coisa, que eu nem coloquei aqui, mas vale destacar, que pode ser uma questão hormonal. Então procure ajuda, existem médicos. Não fique sem fazer nada. Não fique sem fazer nada, o seu casamento precisa disso. Deus deu esse lugar para vocês. Deus deu esse lugar para você também ter prazer. Não aceite não usufruir daquilo que Deus usufruir, daquilo que Deus tem para você também. Procure ajuda. Agora vamos lá nas coisas que eu pontuei aqui. Falta de segurança no esposo. O esposo não traz segurança e baixa autoestima. Olha, uma coisa é você não se sentir bonita, porque constantemente o seu marido tolo transparece isso para você. Mas eu já tenho visto muitos casos de homens que exaltam as suas esposas, exaltam, erguem as qualidades, a beleza de suas esposas, estão satisfeitos com elas. E a mulher continua
com essa baixa autoestima, eu vou te fazer uma pergunta: quem mais que você quer que fale que acha você linda? Se o seu esposo te acha uma beldade, se sente suprido por você, escolheu você, se ele está dizendo, mas ele está mentindo, agora pronto, agora você está dentro da cabeça do seu esposo, que eu sei que você deve ter esse dom, não é possível. Se ele está dizendo que se sente suprido por você, que te acha uma mulher linda, e se você marido não tem essa prática, faça, porque essas mulheres são bombardeadas por comparações o tempo todo, quando abrem o Instagram, quando estão vendo televisão, as pressões da sociedade. Então a luta é grande, então que a sua voz seja mais alta na vida da sua esposa. Agora, esposa, se o seu marido é alguém que ergue a sua autoestima, quem mais você quer que fale que você é bonita para você acreditar? Quem tem que achar isso? Quem tem que se sentir suprido por você é seu marido. Ah, porque eu não gosto de uma gordurinha que tem aqui, eu não gosto do tamanho da minha coxa, eu não gosto do meu seio, eu não gosto do meu cabelo. Irmã, ele está satisfeito e ama você e quer estar com você, quer celebrar você. Pare com essa tolice. Pare com essa tolice. Quem precisa ver essas coisas em você está vendo, inclusive coisas que nem você vê em você. Acredite no seu marido. Fica difícil se você não dá um voto de confiança. Creia no que ele está dizendo e seja restaurada emocionalmente através da vida do seu marido, que é a melhor pessoa para fazer isso por você. Outro ponto é aquele que nós falamos lá em cima. Por que algumas mulheres não têm apetite? Homens que não servem suas esposas. Homens que sexo é sobre eles, que são discípulos da escola da pornografia. Quantas vezes, e vocês perderam muito quando teve a escola dominical sobre pornografia, viu? Quantas vezes eu já atendi casais que a moça, com os olhos cheios de lágrimas, para mim, para minha esposa, num gabinete com um casal, disse: olha, eu me sinto uma prostituta, uma garota de programa na hora do sexo, a maneira que me trata, a agressividade que é. Nunca é sobre mim, nunca se pergunta o que eu gosto, é sempre sobre atingir as metas que foram dadas a ele nessas porcarias da pornografia. Por isso nós precisamos falar acerca desse assunto, porque se nós não falarmos, a pornografia vai continuar discipulando, vai continuar treinando esses homens, e treinando esses homens a fazerem mulheres infelizes. Eu acho que já deu para você perceber que se você não decidir servir primeiro, meu irmão, não vai dar certo. Homens aqui, casados, eu acho que você já deu para você perceber que se você não der a largada no serviço e começar a servir, você não vai satisfazer a sua esposa. Não é uma regra, viu? Eu vou levantar um outro tabu aqui. Não é uma regra para todos os casos, mas eu estou falando a partir de experiências que eu ouvi, não que me contaram, de mulheres que depois de muito tempo de casado, cansadas, e eu não estou as justificando, mas estou falando o que elas me disseram para nós. Depois de uma vida apenas servindo e sendo escravizado na relação sexual sem ter prazer, decidem pela homossexualidade, porque encontram numa outra mulher alguém disposta a conhecer os seus pontos, o que elas gostam, o que elas vão se sentir servida. Você, homem, precisa começar a perguntar o que a sua esposa gosta, o que vai fazê-la feliz. Para com esse puritanismo e começa a ter esse assunto na cama com a sua esposa. Começa a conversar com ela: o que eu posso fazer para te agradar? O que você gosta? Eu tenho certeza que ela vai começar a ser mais suprida. A começar da sua disposição de perguntar, ela já vai se sentir amada, porque ela vai ver que deixou de ser sobre você. Falta de prazer em um marido desleixado. Ô rapaziada, vamos lavar a boquinha, né? Vamos escovar o dente. Vamos tomar um banho frequentemente, uma vez por dia. Me ajuda aí, meu irmão. Me ajuda aí.
Parece que eu estou brincando, mas a gente, é cada coisa que a gente tem que ouvir, cara. Pelo amor de Deus. Você não é capaz de servir a sua esposa nem cuidando da sua saúde, cara. O que a sua esposa gosta? Se a sua esposa não liga de você ser um cara mais fofinho, tem mulher que gosta, filho. Tudo bem. Agora, não casou assim, sua esposa é alguém que constantemente pratica esporte, vamos lá, meu filho, levanta essa carcaça e vai correr. Bora, meu filho. Você tem que buscar satisfazer a sua esposa. Se ela gosta de gordinho, começa a comer mais. Também pode também, ué. Tem que ter um limite, né? Dentro do que é saudável. Mas olha, e o contrário, eu estou falando mais dos homens, porque fica menos agressivo para vocês mulheres. Mas o tempo todo invertam, porque eu estou falando de vocês também. Vamos lá, tomar um banhozinho. Vamos tirar aquela camisa de vereador, a eleição já passou. Pelo amor de Deus. Aquela calcinha que parecendo que foi na guerra da faixa de Gaza. Essa cueca tua aí que nem até a tu brocha quando olha para ela, imagina sua esposa. Compra umas cuequinhas, né? Pelo menos umas 3. Vai lavando no banheiro. Gente, mas tem que se cuidar, filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Casar, estar com um homem ou uma mulher desleixado no casamento, é uma maldição. Sabe por quê, gente? Eu fico sempre me perguntando o que eu posso fazer para melhorar para minha esposa, inclusive pensando na minha velhice, porque um dia eu vou ficar velho, e eu já vou pensando no futuro, porque eu quero supri-la, não só nesse aspecto, mas em todos os aspectos possíveis, o máximo possível. Agora, imagina, meu irmão, o que é o casamento com alguém desleixado e que vai cada vez mais definhando. Essa mulher é crente, esse homem é crente, ele ama Jesus e ele não vai divorciar, que significa que ele vai ficar preso nesse lixo de relacionamento que você não está disposto a construir algo saudável. Poxa, você ama a sua esposa, você ama o seu esposo, então mude por ele, irmão. Mude nessas coisas básicas que eu estou falando. Mude por ele, no final quem vai ser abençoado é você, e não é só na relação sexual não, você vai crescer como ser humano. É sério isso. A esposa às vezes chega pro cara e fala, você tem que se cuidar mais acerca disso, você é mais aciado nisso aqui, amor. Eu sou assim mesmo. Ah, cara. Poxa, que covardia com essa mulher, cara. É sério. Que covardia com esse homem. Há fases na vida. Há fases na vida que você passa por um período difícil, de tristeza, talvez uma depressão. E aí é bom que sejam dois, porque o outro suporta e levanta. Passa por esse tempo. Talvez a pessoa está num momento de depressão, não está conseguindo se cuidar, e a gente vai trabalhar isso. Mas agora, meu irmão, se você está saudável, então qual que é o seu problema? Falta de zelo e amor pelo seu cônjuge. Vamos se cuidar. Tem coisa que eu entendo, cara. Eu olho e falo, meu Deus, imagina o que é viver com isso o resto da vida. Desleixado desse jeito. Se eu estou com vontade de mandar usar um desodorante, eu fico imaginando a esposa, que tem que cheirar o dia inteiro. Um outro ponto é que a gente aceitou com verdade essas brincadeiras. E a gente aceitou essa mentira de que mulher gosta menos de sexo do que homem. Isso é uma mentira, meu irmão. Isso é uma mentira. Talvez o processo para que uma mulher se sinta instigada, se sinta estimulada, é diferente do homem. Sim. Mas mulher gosta de sexo porque Deus deu aos dois. Deus não fez o sexo e disse, mulher, isso aqui é para você suprir o homem. Não. Deus fez para a celebração dos dois. E você, mulher, talvez aí já engolindo todo um fermento de anos de ideologias que vão, relacionando sexo com escravidão. E toda essa ideologia de liberdade sexual, que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Todo esse fermento, e você já está engolindo isso, sutilmente.
Deixa eu falar uma coisa para você, mulher. Sexo é bom para você também, faz bem para você também, faz bem para sua autoestima, faz bem para o seu emocional, faz bem para o seu físico. Deus sabe o que faz. Você precisa disso igual esse homem. Talvez lhe foi dito que você não precisa, mas você precisa sim. Deus acredita que você precisa e fez para vocês usufruir disso como o melhor, como um lugar de prazer dentro do seu casamento. Você não casou só para fazer sexo. Casamento não é só sexo, mas casamento é muito sexo. Essa conversinha de que num casamento não tem sexo, acaba com isso na sua vida. Acaba com isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia você vai ficar velho. E você decidiu casar com uma mulher só. E aí você vai olhar para trás e vai assim, poxa, por que eu não aproveitei mais na juventude? Eu às vezes pego casal jovem no meu gabinete, e a minha esposa sabe disso, eu viro para os dois e falo assim, vai fazer sexo, vocês são muito chato. Vocês são novos pra caramba. É uma brigaiada por causa de um monte de coisa pequena. Vai celebrar a vida, gente. Vai celebrar a vida, vai para casa vocês dois hoje, tira a roupa e faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Vocês vão ficar velho. Para de ser chato, para de ver problema onde não tem. Para que esse negócio que tudo é motivo para botar calça jeans. Tem coisa que se resolve no sexo. Fico vendo jovens brigando com 2 anos de casado, já... Não, tem um mês que a gente não transa. Eu falei, pelo amor de Deus, gente. Vocês decidiram casar, vocês decidiram por construir uma família, uma aliança para sempre. Vocês querem viver uma maldição. Então faça dar certo. Faça dar certo, não tem plano B. Faça dar certo. Decidam ser felizes. Você é um jovem, tem jovens aqui de 22, 21, 23 que casaram. Vamos lá, meu filho. Aproveita a vida, curte com a sua esposa. Provérbios capítulo 5, verso 18 e 19. O livro da sabedoria. Seja bendita a sua fonte. Quem é a sua fonte? Você vai descobrir agora, o seu cônjuge. Alegra-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre te fartem de prazer, e sempre o embriague com os carinhos dela. Isso aqui que é a vida de um jovem casado. Não é essa sequidão que vocês estão vivendo, não. Não é nem só de sexo que eu estou falando, mas, gente, quando cortou o sexo, eu imagino o que já não tem. Decidam sair daqui hoje e começar a viver a espiritualidade desse tema. Olha, eu tenho orado para os líderes da igreja. Estava com os diáconos sexta-feira, depois estive com todos os obreiros da igreja, e agora eu aprendi o seguinte: eu não vou orar mais, Senhor, abençoa a vida espiritual deles, abençoa a vida de oração, que eles vão ler a palavra. Aí eu estou orando assim, isso aí tudo eu oro e falo, Senhor, que eles façam muito sexo. Que eles saiam daqui hoje e celebrem o matrimônio deles. Celebre a aliança deles. Não ter uma vida sexual ativa não é o padrão. Se não está tendo, descubra o que está errado entre vocês. Não é aceitar que é isso e acabou. É descobrir o que está errado. Isso está denunciando alguma coisa. Ou no casal, ou em você. Talvez você, homem, tem que se resolver em alguma coisa. Talvez você, mulher, tem que se resolver. E talvez você está precisando se resolver no Senhor, porque você tem um bom marido, um marido que impulsiona você, que ministra na sua vida, que levanta a sua autoestima, e ainda assim não tem sido suficiente. E aí você vai tocando como se isso fosse normal. Não. Você é uma mulher nova, jovem, cheia de vida. E eu não quero que você perca os seus dias chegando aqui, daqui a alguns anos, com 70, com 60 anos, e não ter o prazer de olhar para trás e ver uma vida cheia de vida, celebrada com seu esposo, mas uma vida chata, empurrada. Em nome de Jesus. Eu não sei o que tem estado no seu leito, que tem impedido você de viver
esse lugar puro de santidade no seu casamento. Eu não sei o que é, mas eu sei que se você orar, você vai saber. E você vai ter que tirar isso do seu casamento. Pelo bem do seu marido, da sua esposa, pelo seu bem. Se coloque de pé no seu lugar para a gente orar. Aleluia. Aleluia. Senhor, foi o Senhor que deu essa bênção para nós. E mais do que o que eu posso ensinar sobre o tema, ainda é muito raso do quanto esse tema é espiritual, do quanto é um assunto que nós não podemos mais negligenciar, Senhor. Nós amamos a vida de oração porque nós amamos agradar ao Senhor. Nós entendemos que não há vida sem isso. Nós amamos a palavra porque isso é espiritual. Nós somos crentes. Nós amamos tudo que é espiritual. Então, se não temos dado atenção para esse tema, é porque não temos visto ele como algo espiritual. Mas não é isso que a sua palavra nos orienta, não é isso que ela nos ensina. O casamento é tão sério que o Senhor usou ele como exemplo para falar da aliança entre o Senhor e a sua igreja. Em nome de Jesus, eu oro para que todo peso, todo ranço do pecado que esse homem, essa mulher carrega, toda essa concepção de sexo ser sinônimo de pecado, caindo agora como mentira em nome de Jesus, e que a luz da tua palavra traga a verdade para eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que eles descubram a partir de hoje o quão espiritual é esse tema e quão poderoso é para o seu matrimônio. Em nome de Jesus, chega do diabo os roubar. Chega de o diabo os roubar. Que haja uma disposição neles de começar a servir desde já, naquilo que eles precisam mudar, naquilo que eles podem se deixar ser moldados. Mas que eles não esperem dar o outro quando o outro for perfeito, mas entendam que o caminho para a perfeição é submeter a tua palavra, é confiar na tua palavra. E se o Senhor diz que um pode santificar o outro, existe vida fluindo, e o caminho para a maturidade desse casal passa pelo sexo, passa por essa celebração de aliança. Em nome de Jesus, que eles não sejam mais roubados. Principados e potestades, demônios que estão roubando esses casais, em nome de Jesus, sumam daqui, saiam do leito desses casamentos. Toda mentira da religião, saia do leito desses casamentos agora, em nome de Jesus. Essa mulher que tem vergonha, esse homem que tem vergonha, fruto de ensinamentos religiosos, de um fermento da religião, em nome de Jesus, que eles possam a partir de hoje amar esse lugar em seus casamentos e usufruir de toda a espiritualidade de vida abundante que está nesse lugar. Em nome de Jesus, eu os abençoo, Senhor. Que eles encontrem prazer na mulher da sua mocidade, que ela encontre prazer no homem da sua mocidade, esse que ela escolheu passar a vida inteira. Que essas mulheres encontrem um lugar de prazer em suprir, em satisfazer, e que esse homem é a mesma coisa, em nome de Jesus, Senhor. Que seja um lugar de diversão para eles, ó Pai, de leveza, de pureza. Eu falo como pai falando a filhos, em nome de Jesus, Senhor, abençoa-os. Que os jovens aqui esperem no Senhor, sabendo que há um jardim de delícias reservado para eles e que vale a pena viver essa experiência na geografia qual o Senhor estabeleceu, num lugar saudável. Que no nome de Jesus o Senhor prepare bons casamentos para eles, e que desde já
eles estejam se preparando para viver essa pureza no casamento e fazendo isso, abrindo mão de toda iniquidade, abrindo mão de todo o discipulado do diabo, de todo o discipulado da pornografia, em nome de Jesus. Que, como diz a tua palavra, que agora eles se dediquem às coisas do Senhor, porque chegará um tempo, Pai, que dedicar as coisas do Senhor será o seu matrimônio, inclusive a relação sexual, em nome de Jesus. Eu abençoo essa igreja, Senhor. Eu oro por homens e mulheres livres da pornografia, em nome de Jesus, livres do espírito de adultério, em nome de Jesus. Homens que encontram satisfação nas suas esposas, esposas que encontram nos seus maridos, em nome de Jesus. Livra esses homens da pornografia, essas mulheres da pornografia, que eles encontrem um lugar de pureza, Pai, e de celebração espiritual nos seus casamentos, em nome de Jesus. Espírito Santo, você nos ensina todas as coisas, você pode ensinar isso a eles também, como ser humilde e servo para agradar suas esposas e vice-versa, em nome de Jesus. Que eles não barganhem mais o sexo, porque nós não barganhamos oração, nós não deixamos de orar porque alguma coisa o Senhor não nos deu, nós não deixamos de ler a palavra porque alguma coisa o Senhor não nos deu. Se o sexo é um lugar espiritual no nosso casamento, nós também não vamos ficar usando o sexo como ferramenta de barganha, mas também que esse homem e essa mulher entendam que não há satisfação nenhuma em ter alguém que sempre está buscando fazer apenas para cumprir a lei. Nós não vivemos pela lei, Senhor. Que esse homem, em nome de Jesus, trabalhe o que for necessário a essa mulher, para que ambos encontrem prazer, não só na relação sexual, mas em tudo aquilo que a antecede. Que o sexo seja celebração da vida que eles têm, da aliança que eles têm, em nome de Jesus, Senhor. Eu os abençoo, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Espero que tenha sido bênção para vocês. Quando vocês pensarem que em algum momento foi desconfortável para vocês ouvirem, saibam que foi muito mais para mim falar. As brincadeiras são muito mais para que eu fique mais à vontade do que você imagina, porque não é fácil falar disso para vocês. Todos nós, em algum nível, somos influenciados pelo fermento da religião. Então, para mim, como pastor, ainda tenho que militar o tempo todo no espírito para falar para vocês acerca desse tema, contra todo o contexto de religião que nos influencia. Amém?